Graças a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a seguir. Essa passagem onde foi lida culto passado, onde nos diz que o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bondoso Deus, te dou graça, Senhor, te dou graça pela vida, ó Deus, te dou graça pela fé que tem nos dado, porque a fé que uma vez foi dada aos santos, somente os santos do Senhor obterão fé, Senhor. Obrigado mais uma vez e peço a Deus que abençoe esse culto, abençoe meus irmãos, ó Pai, e me ajude mais uma vez, Senhor. O Senhor sempre tem ajudado seus filhos, ó Pai. E a palavra do Senhor diz que todos serão ensinados por Deus. Senhor, essas palavras, ela derruba, ó Pai, todo aquele esforço que queremos fazer, ó Deus. Toda aquela preocupação que temos em ajudar, querer fazer com que as pessoas entendam a sua palavra, ó Deus. Porque uma vez que nós possamos entender a sua palavra, ó Pai, onde está dito que todos serão ensinados por Deus, isso está excluindo a mentalidade humana. Isso exclui o raciocínio humano, Senhor. Obrigado mais uma vez, e que possamos ser dirigidos mais uma vez pela palavra do Senhor. Agradeço no nome de Jesus Cristo para a tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a seguir, o qual, esse é Deus. Então, vou ler um pouquinho diferente aqui. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Que Filho é esse? Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está ensinando a sua igreja que Deus, Ele nos libertou do império das trevas. Paulo estava dizendo para a sua congregação: nós estamos libertos. Porque Ele nos transportou para o reino do Filho Jesus, Filho do seu amor. No qual, ou neste Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele continua falando do Filho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, seja soberanias ou potestades, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele quem? O Filho. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Por que que nós sabemos que Jesus, que o Filho de Deus, ele é antes de todas as coisas? É porque houve homens nessa terra, inspirados por Deus, que deram testemunho de quem Jesus Cristo é e era desde a eternidade. O apóstolo Paulo deu esse testemunho, ensinou a sua igreja, para que a igreja pudesse ser fortalecida na palavra, para que os filhos de Deus possam saber aonde eles estavam. E você observa que ele está dizendo que Jesus, ele é antes de todas as coisas. E na versão King James, ou a versão Rei Tiago, está escrito: ele existe antes de tudo que há. E nele todas as coisas subsistem. Em uma outra versão, na versão católica, na versão Ave Maria, diz: ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Amém? Então você vê o testemunho desses grandes homens de Deus. A palavra de Deus, quando ela se manifesta, se você não crê na palavra de Deus, você vai perder a autoridade da palavra. Você vai perder aquele presente que Deus tinha para você. Então, quando a palavra se manifesta, os filhos de Deus têm que olhar nas Escrituras para poder entender aquele cumprimento. Vocês observam que aconteceu isso com Zacarias. Quando Isabel ia ter um filho, João Batista, que o anjo chegou a Zacarias e disse que Isabel teria um filho. Zacarias não creu na palavra. Observa, um homem como Zacarias, ele não pôde entender aquilo. E ele ficou mudo. Vocês observam, eu estou tentando pensar com a mentalidade, com a mente de Zacarias, que quando a palavra se manifestou, quando o anjo chegou para dar notícia para ele, Zacarias deve ter pensado: minha mulher está velha, já cessou o costume das mulheres. Pensa no caso de Abraão. Quando a palavra se manifestou, Sara duvidou da palavra. Sara duvidou da palavra. E quando a palavra se manifesta a Zacarias, ele viu que a esposa estava doente, doente numa avançada de idade. Ele disse: ela não pode. Mas se ele tivesse olhado nas Escrituras
e tivesse visto a história de Sara, ele teria aceitado a palavra. Então, quando a palavra se manifesta para você, se você não entende, para e analisa as escrituras, porque deve ter um exemplo em algum lugar ali. Então hoje você está tendo testemunho, você está entendendo o testemunho do apóstolo Paulo, onde ele está dizendo para você que ele, o Filho, que Jesus é antes de todas as coisas. Aí você coloca ele como o próprio Deus. Você não está crendo no testemunho que Paulo deu. Porque esse testemunho não era só de Paulo. Paulo estava dizendo que tudo existia por ele, através dele. Aí a mente unicista diz, não pode ser. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu com Zacarias. Você vai ficar mudo, você já não vai poder falar a palavra mais. A palavra correta já não vai sair da sua boca mais. Você vai continuar falando, mas estará mudo para a palavra de Deus. Os ouvidos estarão surdos. Você não ouvirá a palavra como ela é, porque você não creu no testemunho que foi dado, na mensagem que foi anunciada. Porque você veja bem que Paulo, ele trouxe para você, mostrou para você aonde Jesus estava, antes que ele se manifestasse em carne. E quando um profeta sai de cena, quando um outro profeta se manifesta, ele tem que trazer a mesma coisa que o outro pregou. Porque Paulo disse, se vir um outro no meu lugar e não pregar a mesma coisa que eu estou pregando, é mentiroso, é anátema. Na mensagem, olha o profeta William Branham fazendo a mesma coisa que Paulo fez. Paulo diz que Deus fez tudo através do Filho. Na mensagem, quais são as obras de Deus? Eu acredito que essa mensagem foi entregue nas mãos de vocês, onde o irmão Branham disse, vamos orar. Senhor, grande Deus dos céus e da terra, que fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Perdoe-nos, ó Senhor, de nossos pecados e de nossas deficiências. Vocês sabem que existem várias mensagens do William Branham, o profeta de Deus, colocando o apóstolo Paulo como um profeta da palavra, e foi um profeta, porque a palavra veio ao profeta, ele foi o primeiro profeta aos gentios da era. O primeiro e o último são profetas, e o último você sabe que era o William Branham, e ele tinha que vir falando a mesma coisa que Paulo falou. Na mensagem O Tempo da Colheita ele disse, ele fez todas as coisas por Jesus Cristo. E por ele e por seu próprio agrado. Quem fez? Deus. Aquele que você diz que Deus, ou o qual nos transportou. É Ele que transporta. É Ele que te leva. É Ele que está aqui. Ele está aqui para quê? Para te levar. Paulo estava dizendo que por os cristãos
para aqueles que entendiam a palavra nos seus dias. Paulo estava dizendo, ele nos transportou. Isso é passado. Ele não é nos transportará. Paulo disse, ele nos transportou. Amém? Então você tem aqui as palavras de William Branham e as palavras do apóstolo Paulo dizendo que Deus fez as coisas tudo através de seu Filho. Deus fez as coisas invisíveis através do Filho. Deus fez as coisas visíveis através do Filho. E teve testemunha disso. É por isso que hoje você crê. Porque homens de Deus trouxeram esse relato e entregaram na sua mão. E agora você tem isso impresso. Não somente impresso, mas isso agora está encarnado em você. Essa certeza está dentro de você. Essa fé está dentro de você. Mas foi só o apóstolo Paulo e o William Branham que testemunharam essas coisas? Não. Agora aqui você tem o testemunho de João Batista também. Em João 1, 29 ao 30 está escrito. João dizendo, no dia seguinte, viu João que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. De quem João está falando aqui? João está falando do Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primazia. Porque já existia antes de mim. Se você parar e olhar nas Escrituras, você vai ver que João Batista, humanamente falando, João Batista ele era mais velho do que Jesus. Mas só que João Batista está dizendo que Jesus já existia antes dele. Está observando o testemunho? Está observando onde ele está colocando Jesus? Na Bíblia completa, judaica, em inglês, diz, ele existiu antes de mim. As palavras de João. Ele existiu antes de mim. Na Bíblia ortodoxa, judaica, em inglês, traduziu assim. João dizendo, antes que eu viesse a ser, ele era. Uma outra tradução aqui, Deb, em inglês, está dizendo, ele era antes de mim. Observa o relato de João. Ele não está falando apenas do homem Jesus que está ali. Mas ele estava falando do que estava habitando nele ali. O que estava naquele corpo diante dele ali. Ele está dizendo, ele é antes de mim. Porque aquele corpo que estava diante de João Batista, Deus gerou aquele corpo no ventre de Maria, através daquele que é antes de João Batista. Através daquele, do primogênito de toda a criação, aquele que é antes de todas as coisas.
Como que a pessoa não vai ficar com as palavras de João? Observe que você tem esses 3 relatos, essas 3 afirmações aqui, essas 3 escrituras aqui, do apóstolo Paulo, do profeta William Branham, de João Batista, mas está faltando testemunho de mais alguém? De onde Jesus estava? Vamos deixar Jesus mesmo dizer aonde ele estava? Em João 6,62, Jesus diz: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aonde ele estava? Aonde Jesus estava? Olha o que Jesus está dizendo para essas pessoas. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Em João, capítulo 6, versículo 38, o próprio Jesus está dizendo para você, para que você possa ter isso firme na sua mente. O próprio Jesus está dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus estava com o Pai. Já tinha criado todas as coisas, porque o Pai estava nele criando, através dele. Só que chegou um tempo dele se manifestar aqui na terra. Chegou o tempo dele se manifestar. Mas para que ele pudesse ser manifesto no nosso meio, um corpo precisaria ser gerado. Amém? Um corpo precisaria ser gerado. E Deus, através do primogênito de toda a criação, gerou aquele corpo no ventre da Virgem. Deus gerou tudo, foi tudo feito por Deus. Ela não teve contato com nenhum ser humano. Porque aquele corpo não poderia vir através da via sexual. Não poderia vir através do pecado. Porque ali era a imagem do Deus invisível. E o Deus invisível não tem pecado nele. Amém? Um ser santo ia estar habitando naquele corpo de carne. Jesus não simplesmente criou, foi criado o corpo, ele veio. Em João capítulo 7, versículo 28, Jesus está dizendo: eu não vim de mim mesmo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Com quem que Jesus estava conversando aqui? Jesus estava conversando com pessoas que alegavam ter autoridade com a palavra de Deus. Jesus estava conversando com a cúpula dos chamados cristãos daquele tempo. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas que o Deus que enviou ele, aquelas pessoas não conheciam.
Quantas pessoas hoje se alega conhecer a palavra, se alega conhecer a mensagem, só porque sabe que Deus enviou um profeta. Isso não dá o direito para ela saber ainda. João capítulo 8, versículo 42. Isso aqui são testemunhos de Jesus. É Jesus que estava dizendo que antes de que ele estivesse ali, ele estava em um lugar que a mente humana não era capaz de entender. E hoje você está entendendo. Eu acabei de dizer para você que a mente humana não é capaz de entender. E eu estou falando com vocês e vocês estão entendendo. Sabe por quê? Porque a mente de vocês não é mais a mente humana. A sua mente não é mais uma mente humana. É a mente de Cristo em você. É a mentalidade da palavra em você. É por isso que você está entendendo o testemunho de Jesus. É por isso que você entende o testemunho de William Branham. É por isso que você entende o testemunho do apóstolo Paulo. É por isso que você entende o testemunho de João Batista. Por quê? Porque a mente humana não é capaz de detectar, não é capaz de entender isso. Mas a mente de Cristo em você vai fazer com que você haja como Cristo, vai fazer com que você entenda como Cristo, vai fazer com que você ande como Cristo. E quando você começa a andar como Cristo, a entender a palavra como Cristo, não resta outra coisa para você senão o arrebatamento. Porque agora já não é mais a sua mente, é Deus andando. Não é mais você pensando, é Deus pensando. É a mente de Cristo em você. É a mente de Cristo em você que faz você entender as coisas de Deus. Em João 17, 5, Jesus está dizendo, olha onde ele estava, glorifica, agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Se observe que ele já estava lá antes que o mundo existisse. Jesus ele chega a dizer que ele diz essas coisas para que você possa se fortalecer da palavra. Porque existe o homem terreno e o homem espiritual. O homem da terra e o homem de cima. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Está escrito, o primeiro homem formado da terra é terreno. Quem que é esse homem? Adão. O segundo homem é do céu. Quem é esse? Jesus, o primogênito de toda a criação. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Para encerrar, nós temos aqui as palavras do mensageiro, do irmão Branham, onde ele nos diz, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele nos diz, agora, Deus
Ele mesmo deu à luz a esse filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo, ou ar para fazer um átomo. Ou seja, Jesus já existia antes de qualquer criação. Este era, veja, Jesus disse: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. E esse é o testemunho de um profeta, um testemunho do Filho de Deus, um testemunho de cada mensageiro que pisou nessa terra, que fizeram o eco da palavra de Deus. E se você está nessa palavra de Deus hoje, não tem como você não repetir as palavras do Senhor. Porque você já perdeu a sua mente. Aquela mentalidade unicista já não está mais em você. Deus tem descido para purificar a mente dos filhos dele. Não estamos aqui mais para duvidar da palavra de Deus. Estamos aqui porque cremos na palavra. O que leva o homem a abandonar certas coisas dessa vida é porque existe algo dentro dele clamando por mais de Deus. Você quer mais de Deus. Se você quer mais de Deus, se tem um fundo clamando, tem que ter um fundo para responder. E esse Deus, ele é uma grande fonte. Uma fonte inesgotável. É uma fonte que está aqui para alimentar, matar a sede dos filhos dele. É esse mesmo Deus que vai te levar. É esse mesmo Deus que tirará você daqui. Toda a trajetória que os filhos de Deus no passado fizeram, esse Deus estava junto dele. Esse Deus estava zelando dessas pessoas. Então esse mesmo Deus está aqui para zelar de nós. É algo muito grande, que o mundo aí fora não consegue entender, porque era um mistério que estava oculto na mente de Deus, que agora pôde ser revelado. Aonde está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 9. E de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. É isso que muitos não sabiam, que hoje passou a entender a palavra de Deus. Porque a mentalidade que eles tinham os deixaram. E essas coisas, a revelação da palavra, continuará tampando os cegos espirituais, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, porque não fazem parte desse grande plano, desse grande mistério. Estamos aqui para voltar a congregar a Cristo. Você congregava nele antes, e agora estamos em torno da palavra do Senhor. Amados, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue dando sabedoria a cada um dos filhos dele. Sabemos que não somos nada. E continuaremos não sendo nada. Porque a partir do momento que nós pensarmos ou imaginarmos que somos alguma coisa, nesse momento você perde Deus. Você deixará Deus em algum lugar. E Deus está aqui para ser tudo em todos. Deus está aqui porque tem uma igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. O que foi gerado no ventre de Maria, ali foi o sangue de Deus. Não foi sangue judeu. Deus resgatou você com o sangue dele. E hoje você tem a mente de Cristo. E hoje você consegue entender essas coisas. Quando você entende aonde estava o Filho de Deus, você automaticamente você vai ter uma noção de onde você estava. Porque Jesus é teu irmão. Jesus é meu irmão.
Ele diz: eu saí de Deus e volto para Deus, e vou voltar para Deus. Então, se o seu irmão saiu de Deus, aonde você estava? Amém, amados? Aonde estávamos? Estávamos no Pai. Da mesma forma, você também estava no Pai. E o Espírito Santo está aqui para fazer você lembrar dessas coisas. O inimigo não tem poder sobre os filhos de Deus, porque o preço que foi pago foi muito alto. Ele não tem capacidade. Ele pode tentar fazer com que você não entenda o valor que você tem, o valor pelo qual você foi comprado. Mas saiba de uma coisa: o preço já foi pago. É muito bom você saber que a passagem já foi paga. Aí você diz: e agora o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa descansar na palavra de Deus. Porque se a palavra diz que você estava em Deus desde antes da fundação do mundo, meu amigo, meu amado irmão, se você estava em Deus desde antes da fundação do mundo, não tem como você ir para outro lugar. Não tem como alguém tirar o trajeto, desviar você do trajeto. Porque é tipo um imã que vai puxando você. Imagina uma correnteza forte. Coloca um barquinho em uma correnteza. Tenta remar contra a maré, como eles dizem. Você não conseguirá. Por mais que a pessoa tenta lutar contra Deus, se ela é uma predestinada ao reino, Deus dará um jeito para que isso suceda. Nenhum dos filhos de Deus se perdem. Nenhum daqueles que veio, Jesus disse, nenhum daqueles que o Pai me deu vão se perder. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Virá a mim. Então não se preocupe. Por mais que certos pregadores, por mais que certos homens iletrados ou intelectuais da palavra tentam tirar você do caminho, a grande bússola de Deus, o grande imã de Deus, a grande águia, quando você ouvir a voz da águia, a voz da palavra, você reconhecerá que realmente é a verdade. Você entenderá que cada testemunho daqueles homens de Deus foram e continuam sendo a verdade. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que Deus os guarde, no nome de Jesus Cristo.